Buongiorno San Paolo. Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo, benvenuti nella pineta degli italiani in Brasile. Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone, alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina. Buongiorno San Paolo, l'Italia è qui. Si parte! Bentornati amigos di Buongiorno São Paulo, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ítalo-brasileiro. Agradecemos, como sempre, todos vocês que nos acompanham desde muitos anos, né? E continuamos a nossa caminhada entre Itália e Brasil. Agradecemos os apoiadores, né? Os nossos amigos que nos acompanham, nos apoiam com um cafezinho, né? No Apoia-se, no Sparkle da Hotmart, né, adquirindo a história de São Paulo, é tudo um jeito de apoiar o Buongiorno São Paulo. E também agradecemos a Dolare, assessoria e câmbio do nosso amigo Lorenzo, que nos acompanha também há muito tempo, é um amigo e um consultor de câmbio muito bom, e a Palazzo Gherardi, que é uma experiência muito linda na cidade de Florença. E falando de experiências de viagens, né, agora... todo mundo está querendo viajar, né? Depois de muito tempo que não ficaram abertas as fronteiras, que ficamos com muita dificuldade para viajar, né? Nós eu inclusive, estamos querendo viajar muito. E para fazer isto, precisamos nos organizar, porque uma viagem internacional, né? Ou também nacional, requer um pouco de organização, né? Então, para fazer isto, eu chamei uma pessoa, uma mulher muito interessante que se mudou para a Itália e que hoje vai contar a sua experiência na Itália, inclusive uma experiência muito linda, porque ela conhece mais regiões da Itália do que eu. Eu vou chamar ela, é Valéria Pires. Bem-vinda! Tchau, Valéria! Siamo qui da Carichi, a gente pode fazer uma ótima conversa aqui, contar um pouco da minha experiência aqui pelo país. Muito bem-vinda, Valéria Pires, do Pará, paraense. Pará, muito paraense, da Amazônia brasileira. A região, na verdade, o estado, né, do açaí, que eu adoro. Do açaí, maravilhoso. O verdadeiro açaí, não, por favor. É muito interessante essa relação que a gente vai conversar um pouco mais da gastronomia, porque a gente é bem tradicional nesse sentido, como os italianos com açaí. Todo italiano gosta, né? Adora. O açaí, depois concluímos essa parêntese, o açaí é o contrário do catupiry. O italiano ama tanto o açaí e odeia tanto o catupiry. É assim mesmo. Sabia disso? Exatamente. Bravo. Então, Valéria, você trabalha em Milão, né? Você mora em Milão e se mudou... em 2017, né? E conhece já 17 regiões. Nós brincamos no nosso título, porque nós falamos, né, que esse é um Giro d'Italia com a Valéria, a brasileira que já conheceu toda a Itália, ou quase, né? Mas bastante regiões. Então, Valéria, conte um pouco pra gente por que você se mudou, né, de Belém, do Pará, e chegou em Milão, né? E por que você escolheu Milão? Por que você foi para a Itália? Eu vou fazer que nem todo mundo faz, né? A maioria dos estrangeiros vim pelo amor. Vim pelo amor. Eu casei em 2017, eu já estava num relacionamento já de 6 anos e a gente cansou de vir, né? Eu já estava num momento bem crucial da minha carreira profissional e acadêmica no Brasil, qual eu precisava tomar uma decisão. Eu vinha para cá. Eu realmente tinha que continuar a minha vida, a minha vivência com as minhas coisas. Então, eu resolvi dar esse passo a mais e vir aqui para a Itália.
Um desafio, porque é um desafio, não é fácil você migrar do seu país, onde você tem todo um conforto de uma estrutura para começar, não digo do zero, mas você vai ter que se readaptar, assim, costumes e comportamentos completamente diferentes da sociedade que a gente já estava acostumado. É claro. Então, por isso que eu vim aqui em 2017, mas eu já vinha na Itália justamente há 6 anos. 6 anos eu já vinha todos os anos aqui. E o contato assim, só foi se aproximando muito mais por conta da família do meu esposo, né? Que não é aqui de Milão, mas é do Piemonte. Então, isso é uma família assim, de contadini, né? De agricultores, bem tradicional, assim, no qual tu vai se apaixonando muito mais, vai conhecendo realmente a essência do país, né? E quem faz a essência do país é a população. Eu falo que os italianos são patrimônio, na verdade, da Itália. É verdade mesmo, é verdade mesmo. Né? E por girar muito mais do país e conhecer, isso vai ficando muito mais evidente, muito mais forte, porque quando a gente conhece muito mais o país, a gente sai da bolha. Não resume a Itália a determinadas cidades ou a determinadas tradições e comportamentos. Isso aqui é completamente plural. E Valéria, você começou a trabalhar também nesse ramo de turismo, de viagem. Na verdade, você é uma travel designer, né? Chamamos assim. Travel planner. Travel planner, né? Você organiza sob medida, né? Uma viagem para os seus clientes, né? Exatamente. Você começou a fazer isto por causa dessas suas viagens, né? Na verdade, só veio uma junção, porque meu marido é do turismo, já trabalha há mais de 22 anos na área, tem uma experiência muito mais, né, nessa vivência. E morando aqui na Itália, viajando, somando mais a isso, eu fui me interessar muito mais para esse universo, tentar entender como eu poderia contribuir muito mais para as pessoas, não ser, como eu já falei anteriormente, aquela Itália só determinada cidade. Sim. Isso aqui vai muito mais, né? A gente pode mostrar muito mais. E também não resumir também a Itália a um copia e cola, mas ser algo autêntico, como o gosto das pessoas. Acontece muito esse pequeno erro, por isso a importância de ter um travel planner, um travel design, de fazer uma viagem sob medida com os seus gostos, né? Então, de copiar e colar de internet ou de alguma coisa do tipo. Sim, e você também é da área da educação, né? Você vinha da área da educação, então, assim, esse segmento do turismo, claro, tem uma parte conectada, né, com a educação, porque o turismo ajuda, com certeza, os estudantes, também as pessoas, né, mais adultas. Eu digo sempre que viajar é quase melhor do que ler um livro, porque você pega histórias e coisas que você nunca iria. Por exemplo, quando eu viajava aqui na América do Sul, para Colômbia, assim, eu nunca imaginei que ia abrir um livro sobre a história da Colômbia. Se você viaja, você conhece uma parte da história, né? Exatamente. E também a questão da educação, acho que veio só para somar, né? Porque hoje se fala muito, e é uma tendência, do turismo sustentável, turismo responsável, que está completamente ligado com a educação, impossível desvincular isso, acho que só foi uma soma da prática com a teoria, né? Veio muito mais para sonhar, e quando a gente fala realmente assim, da questão de ser um livro, o que me motivou também a viajar foi a pandemia, isso foi uma tendência mundial, a viagem interna, né? Viagem nacional, da gente descobrir muito mais o que tinha no país onde a gente vivia, porque a gente podia sair. E daí que surgiu o momento da descoberta de conhecer toda a Itália. E quando a gente fala, e isso veio acrescentar muito mais, porque além da educação em si, é um fator muito importante que não se fala, que é a educação financeira. As pessoas não têm conhecimento de educação financeira, e, gente, isso é muito importante numa viagem, porque você vai se conhecer. Eu vou tentar assim, resumir um pouco do modo que eu penso. A nossa vida, ela se resume, na verdade, ao tempo. Então, quanto tempo eu dediquei da minha vida para pagar uma viagem? Você está pagando, na verdade, sua viagem com o tempo. Então, você vai escolher como você vai escolher melhor
a sua vivência, a sua passagem aqui pelo mundo. Acho que é esse o objetivo do meu trabalho, da minha comunicação com o que eu venho fazendo agora e com a minha vivência. Sim. O tempo você falou certo. O tempo é a coisa principal. Claro, é o dinheiro, a organização, né, financeira, mas o tempo é importante, porque o tempo não volta, né? O dinheiro pode voltar, né? Valéria, você fala nas suas redes sociais, né, de lugares secretos, né, segredos da Itália. E eu gostaria de acabar com esse mistério, né, um pouquinho, pelo menos. Conte algumas coisas, alguns lugares secretos da Valéria, digamos, né? Então, eu sempre falo, eu te apresento uma Itália secreta. Por exemplo, Itália secreta são lugares menos conhecidos pela população, que vale a pena a visita. Batendo novamente naquela tecla em dizer que a Itália não se resume a determinadas cidades, que vai muito mais. Por exemplo, o turismo dos burgos. Eu fui em 2 burgos, que a gente fez uma pesquisa, que eu queria muito conhecer. Eu fui, por exemplo, são 2 regiões que não são muito conhecidas, Abruzzo e Molise, né? Então a gente esteve em Ferrazzano, ali em Molise, que é o burgozinho onde nasceu os avós do Delirium, do Robert Delirium. Então a gente foi lá. Como se chama o lugar? Como se chama? Ferrazzano. Então, no Molise. Foi lá conhecer Molise. Tem uma vista panorâmica incrível, assim, lindo, incrível. Não é muito conhecido, né? Justamente essa Itália secreta. Claro. Outro lugar que a gente foi é em Pacentro, que também é ali na região do Abruzzo, em Campo Basso, ali, que é onde vieram os nonos, né? Os avós da Madonna. Inclusive, ela já foi lá. Então, são locais assim, menos conhecidos pela população, que a gente faz pesquisa para ir lá, conhecer e trazer conhecimento, democratizar esse conhecimento, porque eu falo que a Itália ela é uma matriosca, né? As bonequinhas dentro da bonequinha que vai tirando. Quem mora aqui realmente que tem que conhecer. E não se resume só ao turismo, mas vários segmentos. Brava. Sim. Então, é essa Itália secreta que o meu objetivo é democratizar assim, as informações turísticas do país, das pessoas conhecerem e valorizarem muito mais essas regiões, esses outros locais. E outra, Valéria, eu acho que essa Itália secreta que você está falando não é uma Itália escondida. Na verdade, depende. Às vezes você tem uma coisa do lado de casa, em Milão, por exemplo. Você sabia que os milaneses, na maioria, né, não sabem que Milão foi capital do Império Romano. Mano, no século III. Exatamente. Quase ninguém se lembra disso, né? Foi capital do Império Romano, né? Para defender, para levar, digamos, o centro mais perto das divisas, das fronteiras, né? Isso. E então, assim, quantas coisas que tem em Milão, que dá para visitar, se você mora em Milão, por exemplo, né? Tantíssima. Agora, o Molise é interessante porque ele é uma piada parecida com o Acre, né? O Molise existe, o Acre existe, né? Eu gostei tanto dali, gente, que assim, eu tento trazer essa democratização justamente porque é uma dor da Itália também, é uma dor do próprio governo, do turismo aqui, essas regiões serem muito mais exploradas. Estive agora recentemente na Feira de Turismo Internacional, na BIT, né, aqui de Milão, e é uma dor que realmente é exposta a isso, então eu creio que é uma forma de contribuir muito mais para o turismo aqui, saindo um pouco mais dessa bolha. Sim, claro. Digamos, é uma viagem na viagem, descobrindo, né, coisas únicas, verdade. Exatamente. E eu acho que cada viagem você consegue descobrir alguma coisa que para você não é banal, né? Para você não Exatamente. Um esqueço, né? Tipo, a turma que vai... nada contra quem vai... Realmente, tem clientes que chegam, gente, a gente só quer tirar uma foto, a gente não quer gastar. E eu tento trazer justamente isso. Peraí, a gente tem que trazer valor nessa viagem. A viagem está sendo paga com o seu tempo e tempo de vida. Né? Você pagou com o seu esforço, e vamos valorizar e vamos fazer uma coisa mais bacana. Então, justamente, é sair porque
desse padrão formal. Antigamente só viajava quem esperava uma vez no ano para viajar, para ter aquele valor e gastar, e aquela volta no ano. Mudou, já é completamente diferente, né? As viagens são no final de semana, ou muito mais viagem low cost, que nós temos, então o cenário é outro, e claro, o cliente também se tornou muito mais exigente, a gente tem que fazer o diferencial do mercado. Valéria, nós temos sempre aqui um espaço, né, uma pausa chamada Hora do Café, né? Então vamos tomar um cafezinho virtual e, na verdade, você vai nos contar, né, 5 conselhos, né, para organizar, digamos, né, 5 ideias para preparar um roteiro personalizado e conhecer a Itália de um jeito, né, fora do comum, um jeito um pouquinho diferente, né? Então, espero você de novo, né, na hora do café, com os seus conselhos. Vem comigo que eu vou te mostrar 5 maneiras de viajar pela Itália de modo prático. Até já. Buonasera, mi fa un caffè? Subito. Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso cafezinho, no qual vou dar algumas dicas para vocês otimizarem a viagem, a vinda de vocês aqui pela Itália. Bem, a primeira delas é a sua compra de passagem aérea, afinal, essa é uma hora muito importante no nosso planejamento de viagens, então se antecipe o máximo possível, comprando a sua passagem entre 6, no mínimo 3 meses de viagens antes de vir para o país. Bem, a segunda dica que eu dou é você definir o seu perfil de viajante. Você sabe que tipo de perfil de viajante você tem? Um viajante mais mochileiro, um viajante slow travel, como é seu perfil? A partir desse momento, nós vamos para a terceira fase, que é você definir o seu orçamento. Porque a partir do seu perfil, né, de viajante, você define o seu orçamento. E aí você consegue fazer uma viagem muito mais otimizada com o seu estilo de viajante. Bem, a quarta dica que eu dou para vocês é você definir qual região aqui da Itália você gostaria de visitar. Afinal, são 20 regiões, né, minha gente? Então tem muito lugar para ver. A partir desse momento que você escolher qual essa região, você chega na nossa quinta dica, que é a seguinte: quais atrações você vai ver por aqui. Então, a partir desse roteirinho, você consegue já otimizar a sua viagem bastante e não perder tempo com coisas que você não gostaria de ver. Então, espero ter ajudado todo mundo aí. Tchau, tchau! Bom, tornati, estamos de volta, né, do nosso cafezinho, aprendemos mais conselhos, aprendemos coisas diferentes hoje com a Valéria, né, sobre organizar uma viagem. E agora já tomamos o café, mas eu estou ainda com a curiosidade sobre gastronomia. Estou com um pouco de fome, na verdade deveria ter perguntado antes. Quanto é importante para você, né, a gastronomia, e quanto influencia, eu acho que essa é uma pergunta quase simples, né, banal, quanto influencia a viagem na Itália? Ai, gente, total. A Itália é conhecida no mundo todo pela sua gastronomia. Eu falo que depois que eu vim morar aqui na Itália, eu descobri que a gastronomia é uma religião, porque é a identidade de vocês, né, do povo de vocês. É de uma excelência, é de um cuidado, de uma proteção legislativa, inclusive. Mas não são simples produtos, mas são patenteados, tem um altíssimo controle de transformação, elaboração, né, e produção, que a gente sabe como é aqui. Então, isso influencia totalmente. É muito importante você, antes também de viajar e querer degustar os pratos, saber também o seu gosto para chegar aqui e não ofender ninguém, assim também como chegar em qualquer outra parte do mundo, saber os seus gostos para não... A viagem justamente é isso, para você sair da bolha e ver que não é só você. Então,
eu não gostei disso aqui, porque não me deixa fazer isso? Exatamente, a cultura daqui é outra, a gente tem que respeitar. Né? É isso. Então, por exemplo, quando alguém, por exemplo, em São Paulo, coloca leite condensado no açaí, a sensação que a gente tem é a mesma dos italianos quando vê vocês comendo uma pizza com ananás, por exemplo, com uma abacaxi. Pizza com abacaxi, não tem como. Então é pra gente, realmente, Pará não existe esse tomar açaí com leitinho, cura da fruta ali, saiu da floresta fresca, essa é a nossa experiência. E assim também aqui com vocês, o cuidado, né? Eu acho que acrescenta muito mais, por exemplo, alguns roteiros que eu tenho feito, da experiência gastronômica, de você ir com uma família, produzir a sua própria alimento, ali, fazer a pasta, fazer o sugo, o molho, né? Vai ali mesmo na horta e colhe e tudo. Então, a gente traz essa experiência justamente para os clientes sentirem um pouco mais, entenderem também a vivência, a história do povo, para valorizar muito mais, porque não se trata só de um prato colocado ali, tem uma história, tem uma experiência, são valores. Exato. E a gente precisa trazer isso para cá, porque a gente tem visto muita bobagem na internet. O nosso objetivo aqui realmente não é esse, respeitar diferenças. E é muito importante, gente. Em todos os lugares que eu já visitei, a gente já pôde estar, quando a gente fala que vem da Itália e mora na Itália, ai, que maravilha, que delícia. Então, é mesmo. Não, a identidade. É uma identidade muito forte e, como você falou, é simples, né? Outro dia, só te contar rapidinho, outro dia eu fui aqui num restaurante de São Paulo, né? E que faz comida da Ligúria, né? Da região Ligúria. E, na verdade, tinha um prato que é entre Ligúria e Toscana, que se chama Testaroli, né? Da região, é uma micro-região que se chama Lunigiana, né? E o prato, ele é servido com o pesto aqui em São Paulo, né? Mas na Lunigiana se come, na Toscana e na Ligúria se come também branco, com parmesão e azeite, e com ragu, molho de ragu, né? Então, eu pedi pro garçom, né? Eu pedi para fazer branco, porque eu tava com, sabe, não tava muito bem. Eu falei, vou comer o mais básico, que vai me fazer bem, branco com azeite e parmesão. E ele me olhou com uma cara, por quê? Porque justamente ele não conhece, o prato tá servido com molho pesto, ele acha que seja uma coisa desvalorizada entregar branco, né? Mas, na verdade, para mim, naquele momento, foi comer uma coisa de casa, simples, que me agradou, né? Então, o chefe da cozinha, que é italiano, ele entregou branco, porque ele conhece a cultura, ele sabe que se come também branco, né? Sem creme de leite, sem molho branco, né? Só azeite e parmesão. E bianco, né? Então é muito bacana. Por exemplo, esse prato quase ninguém conhece, nem na Itália, o testaroli, né? Que são um pouco diferentes. Eu acho que não é trigo tradicional. Acho que deve ser uma outra farinha, né? Grana ali. Você nunca comeu, né? Esse não, e a gente fez um belo estilo na Ligúria, eu não comi. Da Ligúria, por exemplo, da Ligúria, o que eu me recordo bastante é a focaccia di Recco, que é completamente diferente de toda a Itália, e só tem que ir ali, porque ela é um produto DOP, né? E tem que ir só ali mesmo onde é feito. Vai encontrar em outras partes. Sim, é verdade, é verdade. Mas Desculpa, você me lembrou agora de um grupo de italianos que eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, que assim, já estavam cansados de comer comida americana e só falavam nisso. Eu vou chegar em casa, eu vou comer uma pasta em bianco. Vai comer, desculpa? Uma pasta em bianco, devo mangiare uma pasta em bianco. Sim. Porque já não aguentava mais hambúrguer e toda a comida lá dos Estados Unidos. Sim. Na verdade, assim, pra gente é importante a simplicidade, né? Pra gente é muito importante isso. Comer pratos simples, né? Não tanto carregados. Claro, tem os carregados também, né? Tem elaborados, É um conceito, né? Um conceito isso aqui na Itália. Sim. É um conceito, exatamente, é um conceito. E você vai encontrar isso em todas as regiões da Itália. Assim,
A gente às vezes fala das diferenças da Itália, né? Que nós somos diferentes, cada região tem muitos dialetos. Mas, na verdade, o método é quase o mesmo. O método é o mesmo, a simplicidade que tem nas coisas básicas, né? Tanto que é uma fala do chefe aqui, estrelado, né, Alessandro Borghese, que ele fala a simplicidade do luxo. Como é que ele fala? O luxo da simplicidade. O luxo da simplicidade. Da simplicidade, isso. Exatamente. O luxo da simplicidade. E, Valéria, você mora em Milão, né? Já falamos disso e já contamos um pouquinho que Milão teve uma característica importante de ser capital do Império Romano. Mas você curte a Lombardia, que é uma região rica, linda e cheia de coisas para ver, para visitar. Às vezes não é, digamos, tão famosa no exterior, mas ela é o lugar de vários lagos, né? Lago de Garda, tem o Lago de Como, tem muitos lagos que são apreciados e também tem muitas cidades interessantes, né? O que você acha que poderia recomendar da Lombardia, né? O que você gosta da Lombardia? Vou trazer uma informação que eu trouxe recentemente, assim, de não ser tão conhecida. Em 2019, antes de fechar as fronteiras, a Lombardia entrou na lista das regiões mais visitadas da Itália, né? Chegando ali próxima, inclusive, a Roma e Veneza. E Sim. Eu creio que essa é uma tendência do turismo aqui, a região ser muito mais conhecida, sobretudo por conta dos Jogos Invernais de 2026, que é Milano-Cortina, né? Milano-Cortina. E eu creio que deve um investimento muito forte, sobretudo na área do turismo, mais para divulgar aqui. A região aqui é muito conhecida, sobretudo, pelos grandes eventos, né? Semana da Moda, Semana de Design. Então, isso é uma coisa que fomenta muito, muito a cidade. Além dos grandes eventos, é super interessante, claro, como você falou, a região dos lagos, conhecer, porque é uma coisa magnífica. Assim, se você conhece, como eu falei antes da Matrioshka, são lugares pequenininhos, assim, com experiências incríveis, tanto que atrai muitos estrangeiros para cá. O George Clooney é o, acho que, o mais famoso, George né? Clooney. Sim. Tem a casa ali no Lago de Como. É completamente incrível. As regiões do lago são regiões cinematográficas, e não só isso, a beleza em si, mas experiências que vocês podem vivenciar lá, né? Chefes estrelados em restaurantes, assim, em lugares completamente escondidos, fazer trekking, que é caminhada nas montanhas. Sim. Fazer um turismo completamente sustentável. Então, o Lago de Iseo, que é um lago menos conhecido, mas que é maravilhoso, que vale super a pena visitar. Lago de Iseo é bonito também, é verdade. Lindo, muito lindo. Eu fui recentemente no Lago de Iseo, recentemente eu adorei. Lindo. A gente faz uma trilha ali, e não aqui você vai gastar assim, milhões. São experiências próprias para você viver, justamente porque experiências não é que elas precisam ser altamente custosas, mas uma caminhada no meio da natureza, pela vista incrível do lago, é maravilhoso. Então, a região tem muito, muito mais a ser explorada, né? Tem aqui Pavia, a própria cidade de Bergamo, aqui que é um pouquinho, 30 minutinhos, não. Tem muitas cidades para ver. Bormio, que ali no inverno tem aquelas paisagens incríveis, com aquelas termas maravilhosas. É uma região que ainda falta explorar bastante, apesar de conhecer às vezes é mais do sul do que aqui. É uma etapa do próximo projeto que a gente tem para fazer aqui, justamente é conhecer muito mais a região. E, claro, tá, como sempre, democratizando muito mais o conhecimento para as pessoas conhecerem a região. E você, Valéria, ajuda, né, as pessoas a escolherem, tenta fazer, digamos, uma escolha, né? Tem que escolher com capacidade, né? Como é que é o seu trabalho, assim? Você dá uma lista, você cria, né, uma lista? Exatamente. No primeiro momento, a gente faz um questionário com os clientes, o qual você tem que identificar qual é o estilo de viagem, o estilo desse viajante. É um mochileiro? É um que ele vive experiências gastronômicas, né? Porque de acordo com o perfil dele, vai ser baseada a viagem dele. No segundo momento, a gente vai ver a questão do orçamento, porque isso impacta diretamente na sua viagem aqui pelo país.
né? No segundo também momento a gente precisa entender quais são os teus sonhos, porque a viagem é um sonho. Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo nessa viagem? Isso vai impactar completamente na tua experiência, na tua vivência que tem aqui. Então daí tem uma série de fatores que a gente vai... É porque às vezes as pessoas falam, eu quero ir para a Itália. Tá, ok. Primeiro momento eu quero ir para a Itália. Beleza. E depois? Eu não sei. Então, realmente, é um estímulo. Aí vem a parte da educação, que nessa hora vem, a gente conversar, dialogar com essa criança ainda, para entender um pouco mais, porque realmente a pessoa fala, é meu sonho ir para a Itália, eu quero ir para a Itália. E depois disso, eu não conheço nada disso. É a primeira vez que eu vou, então eu estou pegando muitos clientes, é a primeira vez que eu venho. Conheço nada, e aí a gente tem que fazer toda uma narrativa, toda uma pesquisa, e sempre estimulando com perguntas para poder desenvolver um bom roteiro para o cliente. E às vezes a primeira vez é mais difícil ainda, ou não? Se a pessoa saber um pouco de inglês, né, e um pouco de italiano, acho que ela não vai ter tanto problema. Mas para você criar o roteiro é mais difícil, digamos, para uma pessoa que já conhece a Itália, então tá mais exigente, talvez, ou uma pessoa que nunca foi? Acho que nunca foi, é muito mais trabalhoso. Porque assim, ela vai querer ver Roma, Veneza, Florença, com certeza. Perdida. Nápoles, com certeza. Aí não dá tempo, né? Quer tirar foto de tudo, fazer uma aí realmente, não, gente, não dá para fazer isso. A gente vai ter que conversar um pouquinho mais para entender com esse objetivo, aí tem que realmente ajuda muito a vivência de ter ido nesses locais e trazer os vídeos e mostrar um pouco mais disso para eles, e aí eles conseguem desenvolver muito melhor o desejo deles. Eu acho que a primeira vez em um país, ou você tem muitos dias, ou você tem que dar um jeito, né, escolher. Valéria, nós temos sempre essa pergunta, né, que virou, digamos, o leme, né, como fala, o motto, né, como se fala em português, o lema do Buongiorno, dos episódios do final do Buongiorno, né? Então, você falou de sonho. Qual é o seu sonho, né? Você pergunta para o seu cliente e tudo. Mas qual é o seu? Na verdade, nós perguntamos qual é a sua Roma, né? O seu norte, a sua meta. Porque isso é importante saber, né? Com certeza. É importante a gente saber aonde a gente quer chegar. Porque se não sabe, vai estar para todo quanto é lugar. Exato. Então, o nosso... onde eu quero chegar é justamente numa posição que eu possa, de modo concreto e físico, poder contribuir muito mais para os sonhos dos meus clientes. Não só ficar aqui como Fábio Plano, mas futuramente uma agência, futuramente ter novos parceiros, para poder desenvolver um trabalho muito mais organizado, centrado. A gente está caminhando para esse percurso. Esse é o meu sonho. Meu sonho também é trazer sonho para as pessoas, porque às vezes a gente tem uma vida tão corrida, tão dura, sobretudo no Brasil, com a desigualdade social que tem, que acha que às vezes só os outros têm direito a realizar sonhos e a gente não. E justamente democratizar muito mais o conhecimento, a Bíblia já fala, né, a verdade nos liberta, mas não é só a verdade bíblica, mas a verdade de conhecimento, de direitos, que a gente é capaz, se torna muito mais próximo. Às vezes a gente pensa que é tudo muito distante, na verdade não. Pode ser mais de formação, pode mais um pouco das pessoas acreditarem que nós podemos ser capazes, e a gente pode chegar nos nossos sonhos. Então, esse é o meu objetivo, usando as redes sociais, usando as plataformas que eu puder, para dizer gracinha, porque eu realizar o sonho, é porque eu conheço uma Itália autêntica, do meu jeito, não é só para determinadas classes sociais, mas se organizando, se planejando, você também pode realizar seu sonho. É interessantíssimo o que você disse sobre o conhecimento, né? É muito interessante, porque o conhecimento nos liberta e nos abre muito, não só a mente, né? Não somente portas, né? Portas, exato. Você cresce, né, com o conhecimento. Então, viajar é conhecimento. Completamente ligado. Completamente ligado. Eu vejo uma realidade socioeconômica muito difícil. Eu sempre tive que estudar muito, batalhar muito para abrir as minhas portas, justamente. As portas que eu abri na minha vida foi tudo com base no estudo e na dedicação. Então, eu sei que da onde eu vi, muitas pessoas também são super talentosas, querem também que suas portas sejam abertas, mas acham que nunca pode chegar, e não é verdade.
requer um certo esforço, requer um certo tempo, porque a gente vem numa sociedade completamente ansiosa, né, que é tudo para ontem, e leva tempo para a gente conquistar nossos sonhos, a nossa independência. Mas é possível. Então, justamente como você falou, a verdade nos liberta. A partir do momento que eu tiver acesso ao conhecimento, abrir diversas portas para mim, e até hoje não parou. E o objetivo é abrir muito mais. Muito lindo, Valéria. Obrigado pelo seu depoimento, né? Pelo bate-papo que a gente teve, a conversa. E grazie, né? Agradecemos você. E também, né, vamos lembrar, né, Valéria Viaggio da Vale no Instagram. Sigam ela no Instagram. Também tem o YouTube, né? YouTube Viaggio da Vale, onde você mostra, digamos, dicas e tem vídeos, né, interessantes para assistir. E agradecemos você e todos os nossos amigos, né, que nos acompanham. Lembrando que hoje, mais do que nunca, como sempre falamos, l'Italia è qui, né? A Itália está aqui conosco e com a Valéria. Sim, diretamente de Milano. Un grande abbraccio, amici. Até a prossima. Ciao, ciao. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare. Se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br. Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare.